Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é a Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será Ciências e nós iremos falar sobre o capítulo 6, página 195, sobre a energia nas cadeias alimentares. Nós vimos na última aula como funcionam as cadeias alimentares e como os seres vivos se relacionam entre si. Na natureza, tudo é reaproveitado e toda a energia se transforma e passa de um ser vivo para o outro. Hoje nós vamos ver sobre essa transferência de energia entre os seres vivos que participam de uma cadeia alimentar. A energia é um dos principais fatores responsáveis por manter os organismos vivos. E em uma cadeia alimentar, ela é capturada pelos produtores, que são os vegetais, durante a fotossíntese e é repassada aos animais da cadeia alimentar. Portanto, a energia não pode ser produzida pelos seres vivos, apenas pode ser transformada. E dessa forma, nós percebemos como o sol é importante na cadeia alimentar. Sem ele, os produtores não poderiam obter a energia para produzir seu próprio alimento. E sem energia, os seres não seriam capazes de realizar as suas atividades. Nas cadeias alimentares, os consumidores são classificados como primários, secundários, terciários e quaternários. A energia passa por todos os seres vivos de uma cadeia alimentar de maneira cíclica, ou seja, é um ciclo, né? Ela passa dos seres produtores e em seguida para os consumidores e termina nos decompositores. E eles acabam devolvendo ao ambiente os nutrientes necessários para a fotossíntese. A maior energia está no nível trófico dos produtores, ou seja, no nível dos produtores. Porém, né, ao longo de toda a cadeia alimentar, apenas 10% da energia adquirida nos alimentos passa para o nível trófico seguinte. Portanto, quanto mais alto for o nível trófico do consumidor, mais organismos ele terá que consumir para obter energia. Quando a gente fala nível trófico, a gente fala sobre a posição em que ele ocupa na cadeia alimentar. O que isso significa? Quanto mais longe ele estiver do produtor, mais alimento ele vai precisar para obter energia. Então, nós entendemos que o fluxo de energia entre os seres vivos é decrescente, ou seja, vai diminuindo, pois começa alto e ele se perde ao longo da cadeia alimentar. Na cadeia alimentar acima, que nós podemos observar no nosso livro, o tubarão é o topo da cadeia, ou seja, é o consumidor quaternário. Não é possível existir níveis acima, pois a energia obtida nos alimentos é baixa. Desta forma, predadores de topo precisam se alimentar de uma grande quantidade de presas. As pirâmides ecológicas, elas são utilizadas para representar o fluxo de energia e matéria em um ecossistema. Na pirâmide, os produtores estão na base, lá embaixo, e os consumidores vão ocupando as posições em direção ao topo. Como seria uma pirâmide de energia da cadeia alimentar? Formada pelo capim, o sapo e a cobra. Vamos observar aí no exemplo. O capim, ele é o vegetal, então ele é o produtor. Vamos colocar aí. O sapo, ele se alimenta do capim. Então, ele está acima do capim, como um consumidor primário, ou seja, ele é o primeiro consumidor que aparece. E em segundo, e no caso dessa pequena pirâmide, está no topo a cobra, que nós vamos chamar de consumidor secundário. E ela vai se alimentar do sapo, entenderam? Então, lembrando que a energia do produtor vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar, nós temos aí o produtor, o consumidor primário e o consumidor secundário. As pirâmides de energia, elas indicam como a energia vai decrescendo em direção ao topo, ou seja, ela vai diminuindo de baixo para cima. Então, dessa forma, nós sempre vamos reproduzir uma pirâmide de energia
do produtor para o consumidor. Então, os produtores estão na base e os consumidores estão ao longo da pirâmide até chegar ao topo. Então, meus queridos, agora nós vamos fazer a leitura do nosso capítulo para que nós possamos fazer os exercícios da página 197, 198 e 199. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.